Olá, seja bem-vindo em mais um programa Diálogo Aberto com você e hoje trazendo um tema que é extremamente importante. Seja muito bem-vindo a estar conosco mais uma vez e agora falando sobre uma questão seríssima que nós estamos vivendo em termos globais, inclusive, que envolve aí o conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia. Estamos vivendo períodos muito complicados, né? Estamos fazendo análise aí de a todo tempo, né? E dependendo do veículo de informação que nós temos uma leitura desse cenário que, claro, a todos nós nos deixa angustiados, mas também é preciso conhecer um pouco mais de tudo isso. Por isso nós convidamos a professora Maiane Bento, ela que é professora doutora em Relações Internacionais e vai conversar conosco sobre esse tema. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Diálogo Aberto. Muito obrigada, Leno. E vamos, a gente pode iniciar, né, o nosso debate, professora, fazendo um resgate histórico dessa região, né, ali da Europa e também da Ásia, vendo o que aconteceu ao longo desses anos, né, e desde o período aí do início do século XX, né, meados do século XX, e aí um acerramento de várias situações, períodos aí de polarização, né, pós-guerra, da Guerra Fria, né, e agora uma grande multipolarização dessa situação toda que envolve o contexto global, né? As recentes questões que envolveram em 91 a própria mudança da União Republicana Socialista Soviética para a atual Rússia e o desmembramento de vários desses países, né? A independência de vários desses países. E recentemente também várias questões que envolveram a relação entre Rússia e Estados Unidos, né? Envolvendo a questão da Geórgia, envolvendo a questão da Crimeia, e agora esse período que nós estamos vivendo. Como é que a gente introduz para perceber que aquela situação não é uma situação pontual, né, mas tem toda uma estrutura que vem ao longo dos anos cada vez mais se acirrando e aí, claro, contextos que envolvem a geopolítica mundial. Bom, Leno, tu tocastes em temas muito importantes e dá para o telespectador compreender que o processo histórico que vincula a Rússia com aquela região da Ucrânia, com a capital Kiev, ela vem de longa data e que o processo ali não é tão simples da gente definir de maneira clara, né, hoje o que realmente está acontecendo naquela região. E como a gente conversava um pouquinho aqui no bastidor, é uma guerra de narrativas e acredito que uma das narrativas mais difíceis de se ouvir tem sido a narrativa ucraniana, do povo ucraniano em certa medida. Mas no que diz respeito ao ponto histórico, eu acho que eu mencionaria 3 elementos que são importantes. O primeiro deles é o fato de que existe uma relação intrínseca, intensa com o nascimento tanto da própria Ucrânia quanto da Rússia relacionada com Kiev, até porque lá por volta do século V, século IV, voltando um pouquinho mais do que tu me propôs, mas só para poder deixar isso claro, os primeiros eslavos e vikings que acabaram se misturando ali naquela região e conformando o que hoje é o povo russo, eles se iniciaram um pouquinho acima da região de Kiev, mas como Kiev é uma área de plantio muito fértil por causa da Terra Negra, então eles acabaram migrando para aquela região a ponto de surgir ali a Rússia de Kiev. Mais tarde, lá na frente aqui, então eles vão mudar para Moscou a partir da invasão mongol, e ao se mudarem para Moscou, a Ucrânia vai se consolidando, vai se formando e vai sendo dominada por vários territórios, né? Já foi parte do território da Lituânia, já foi parte do território da Polônia. Então, o período de independência que a Ucrânia teve foi muito curto ao longo da história. Podemos dizer que foi no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que ela conseguiu sua independência, mas passou pouco tempo independente. Ela ficou independente até 1921, né? E aí a União Soviética já consolidada, né, já integra a Ucrânia ao que seriam as 15 repúblicas que conformariam a União Soviética. E a partir do desenrolar da história, a gente sabe que em 1991 a União Soviética se desintegra, né, e nesse contexto a Ucrânia retoma o seu processo de independência, então o que a gente nota hoje é que é uma independência muito curta. Mas ao mesmo tempo que toma essa independência, ela acaba sendo muito requisitada, muito cobiçada em termos de proximidade, de manutenção de um alinhamento por parte da Rússia, né, que tem uma relação identitária com o território muito forte também. Tem questões aí que são interessantes, porque, por exemplo, aquele bloco ali da União Europeia, né, junto com os Estados Unidos, né, e já há algum tempo, desde a década de 90, né, já vem buscando esse alinhamento, né, esse diálogo intenso aí com a questão da Ucrânia. Há questões estratégicas,
Há também denúncias por parte da Rússia, por exemplo, de grupos neonazistas, né? Grupos neonazistas. Né? Tem a questão do gás também, que abastece praticamente ali toda aquela área da Europa. Então, tem muitas questões que envolvem também denúncias, por exemplo, de que há tráfico humano, né? Que há armas biológicas, laboratórios, né, de armas biológicas. O que a gente consegue filtrar com uma certa segurança, digamos assim, daquilo que hoje é um dos pontos, ou alguns desses pontos, que acabam provocando essa situação toda? Olha, essa tensão, quando algumas conversas que eu tenho tido, né, perguntam qual é o estopim desse conflito, né? Que medida, o que aconteceu para que no final das contas isso acontecesse agora em fevereiro. Parando de onde a gente finalizou aqui em 1991 e a Ucrânia se torna independente, ela já imediatamente passa a se interessar, na verdade, em grande medida, por uma aproximação com a União Europeia, visto que era uma área que defendia ali valores democráticos, uma área que apresentava ali a possibilidade de acordos para desenvolvimento, segurança, né, e temas que esses países do leste europeu tinham bastante interesse, como a Polônia, que se vinculou à OTAN ainda em 1999, tanto outros países como a Lituânia, Letônia, Estônia, passaram a fazer parte da OTAN assim que se tornaram independentes. E isso associado justamente a essa temerosidade, né, de uma reestruturação da Rússia. Mas o ponto é que, quando a Ucrânia se torna independente, logo em 1994, ela assina o Memorando de Budapeste. Nesse memorando, a Ucrânia, que era a terceira maior potência em termos nucleares do mundo, né, não era nem a China, não era nem a Grã-Bretanha, né, vinha a Rússia, Estados Unidos e depois a Ucrânia, ela acabou desativando suas armas nucleares, né, como uma demonstração de boa-fé. Em contrapartida, seria sujeito da segurança por parte tanto da Rússia, quanto da União Europeia, quanto da OTAN. Né, então, em caso de uma ameaça, né, de algum outro país. E acontece que a Ucrânia ela vai passar pelo que a gente chama de uma segunda onda de redemocratização. Então, aqueles países que saem da União Soviética saem dentro de modelos instáveis, modelos políticos semi-autoritários, e a Ucrânia ela vai passar por uma reivindicação popular, por uma democratização e desenvolvimento econômico, a partir de 2004. Né? Então, ela passa por 2 governantes. Quando chega em 2004, você tem a disputa, e os nomes ucranianos são bem interessantes, né? Porque os 2 candidatos no período de 2004 para 2005 se chamam... peraí, deixa eu lembrar aqui o nome. Não é Vladimir, Vladimir é o da... É o da Rússia. É o da Rússia, né? Esqueci o primeiro nome deles, mas é Viktor, isso. Viktor Yushchenko de um lado e Viktor Yanukovych do outro lado. O Viktor Yanukovych, ele era um candidato centralmente pró-Rússia, né? Enquanto o Yushchenko era pró-União Europeia. E a população, ao perceber que o Yanukovych iria vencer as eleições, na verdade ele vence as eleições, né? E a população fica insatisfeita porque nas pesquisas de opinião, sempre o Yushchenko vencia, mas na hora do pleito, Yanukovych acabou vencendo. Isso levou as populações às ruas no que ficou conhecido como a Revolução Laranja, que não ocorreu apenas na Ucrânia em 2004, mas também ocorreu em 2003 na Geórgia e ocorreu em 2005 no Quirguistão. E essas revoluções eram por uma demanda de maior transparência no pleito político, uma demanda por maior democratização do país, o que acabou levando então o Yushchenko ao poder e uma maior aproximação com a União Europeia, que então começou a firmar pactos e tentativas de adesão da Ucrânia à União Europeia. Então, podemos dizer que na década de 90, já a partir de 1999 com Clinton, a OTAN começa, vamos dizer assim, a flertar no sentido de criar acordos, de criar propostas porque a adesão ela não é imediata, né? O país ele precisa se readequar, ter uma estabilidade democrática, tanto para a OTAN quanto para a União Europeia. Isso se inicia já na década de 90, mas ao mesmo tempo também se inicia com a Rússia. Assim que a Rússia se torna independente, né, também do processo da União Soviética, a OTAN cria uma cúpula do núcleo da OTAN com Rússia, e a União Europeia também cria uma cúpula e depois um acordo de associação União Europeia-Rússia para poder fazer tratativas no quesito de segurança. Então, houve uma aproximação da União Europeia e da OTAN, tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Só que a Rússia não se sentia sendo tratada como igual.
né, e temia uma aproximação da OTAN, querendo ou não, desde o início desse processo. Então, para te dimensionar como ambos os países foram migrando, né, para esse processo de maior aproximação da Europa e da OTAN. Mas a Rússia, vamos dizer assim, muito mais ciente da sua capacidade geopolítica, da sua zona de influência, e a Ucrânia, né, reivindicando, como a Polônia e a Lituânia, se afastar um pouquinho dessa zona de influência da Rússia. A gente percebe, professor, aqui a própria postura de países como Rússia, China, né, eles são muito mais beligerantes nesse sentido, né, eles partem realmente para ações efetivas, né, enquanto você tem no contexto da União Europeia, até talvez por causa da própria estrutura, né, bélica e tudo mais, para uma questão mais diplomática, para as questões mais, né, tanto é que a gente está vendo o posicionamento do Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, não vou mandar tropas. Eu vou trabalhar na questão econômica, né? Eu vou trabalhar com sugestões de sanções e a gente vai trabalhar isso na OTAN e tal. Quer dizer, mas é uma postura diferenciada. Nesse ponto aí, a Ucrânia está no meio dessa história, né? Tem um presidente com pouca experiência política, né? Veio de outro meio, inclusive do meio artístico, né? Não veio do meio político, não foi construído do meio político, né? As próprias articulações dele, algumas decisões são pelo menos assim questionáveis do ponto de vista efetivo, que é a questão de armamento, né, de população civil, embora a justificativa seja de ex-militares ou militares da reserva, mas de qualquer jeito não são pessoas que estão com um treinamento específico para uso de armas, para uso de explosivos. Então, como é que se percebe? Eu acho que é importante, né, que se coloque. Por exemplo, nós não temos mocinhos e bandidos, não temos vilões e heróis, né? Nós temos um contexto que a senhora resgatou aí, né, dessa importância ao longo do tempo e de posições estratégicas, né, no contexto de uma geopolítica extremamente dinâmica que a gente tem naquela região. Sim. Né? Como é que a gente percebe hoje o papel da Ucrânia? Por exemplo, OTAN, União Europeia, né, alinhamento para a Rússia. E aí, dentro desse mesmo pensamento, a gente percebe que é uma preocupação do próprio Vladimir Putin de não trabalhar a questão lá na Ucrânia como uma invasão russa, mas como uma operação militar especial, esse é o termo que ele utiliza, né? Inclusive as rádios estatais também, a mídia estatal trabalha dentro dessa perspectiva. Como é que a gente percebe então a Ucrânia no meio dessa situação toda? Olha, é uma pergunta importante, até porque a gente nota que muitas vezes a gente olhando de fora, né, a gente tem uma perspectiva baseada na nossa concepção mais cultural, identitária. A gente tem um certo estranhamento quando a gente observa certas práticas. E quando a gente pensa no leste europeu, numa região de tensões, realmente você vê ali que a dinâmica é uma dinâmica ainda muito centrada, por exemplo, em uma lógica ainda muito dominada por uma perspectiva patriarcal, né, em que você tem ali uma ortodoxia muito forte dentro daquelas culturas, e aí gera um estranhamento para um Brasil que é multicultural, né, e acaba, né, tendo aí algumas variações. Com relação à Ucrânia e essa divisão, né, da Rússia buscando dizer, olha, na verdade nós estamos aqui tentando salvaguardar o direito daqueles russos, né, que moram na Ucrânia, que faz parte também da Rússia e que ao mesmo tempo, né, decidiram viver por aqui, mas que querem se separar e, né, se vincular à Rússia, como aconteceu com a Crimeia. Certo. Um marco para a gente poder observar isso, para além do discurso do próprio Putin, é observar o que aconteceu em 2014, quando, como eu falei para você, tinha os Viktors, né? O Viktor Yanukovych, ele acaba assumindo o poder a partir de 2010 e ele inicia também tratativas de assinar o acordo de integração à União Europeia. Certo. Ele acaba declinando nesse acordo em 2013, o que acaba gerando o que ficou também conhecido como uma outra manifestação, que eu acredito que é o marco da guerra civil ucraniana, que é a Euromaidan. A Euro porque era a parcela da população, né, pró-União Europeia, e quando eu digo parcela, é porque a situação estava bem dividida, né? Uma margem de 50% a 45% da população defendendo um vínculo com a União Europeia e uma outra parcela defendendo uma maior aproximação com a Rússia. Mas isso cria, portanto, uma fratura dentro da Ucrânia, e dentro dessa fratura é o que está na base, por exemplo, da invasão da Ucrânia a partir, né, da Crimeia em 2014. Então, Putin ele vai argumentar muito que o que existe ali, em função desse nacionalismo
ucraniano é a exacerbação de grupos fascistas na Ucrânia. Carece de uma investigação mais detalhada, até então a União Europeia vem questionando esse tipo de informação, mas realmente ocorreu em alguns momentos manifestações públicas, e teve inclusive um candidato de extrema-direita que concorreu nas últimas eleições de 2019, mas teve 1% de voto. Então não tem expressão política de modo real. Mas o que acontece é que esse crescimento do neofascismo não tem ocorrido apenas na Ucrânia, tem acontecido na Europa como um todo, tem acontecido no Brasil, inclusive. Né? Então, o Putin ele tem se posicionado dentro dessa perspectiva que nós estamos indo ali para poder salvaguardar a nossa zona de influência. E um ponto que é interessante, eu acho, colocar aqui, já que eu estou mostrando que a Ucrânia tem esse interesse de longa data em se vincular à União Europeia, é o fato de que desde o início, desde a década de 90, desde a época em que você vai ter o Yeltsin, né, lá na Rússia, fazendo essa integração com o Ocidente, assim que Putin assume em 99, depois de maneira oficial em 2000, ele assume que a Ucrânia é área de influência, é zona geopolítica e estratégica central da Rússia. Então ele deixa isso informado desde a década de 90 e o Clinton é um dos responsáveis por essa ampliação. E existem alguns textos que remontam a essa fase e quando perguntam para o Clinton se ele não achava que essa expansão da OTAN e até mesmo a expansão da União Europeia não ia deixar a Rússia isolada, acuada e não poderia levar a medidas um pouco exageradas por parte da Rússia. Ele mencionava que, na verdade, agora o mundo era um só e que a Rússia seria obrigada, né, a entrar numa pauta de cooperação com o Ocidente. E o que a gente nota é que, na verdade, o que o Putin fez não foi necessariamente isso. Ele se adequou economicamente ao Ocidente, né? Tem um nível de IDH interessante, mas um PIB que é muito semelhante ao do Brasil, por exemplo, né? Então, mas ao mesmo tempo ela é uma potência nuclear. Então a Rússia ela acabou reorganizando a sua geopolítica de modo a manter suas zonas de influência. Então foi isso que ela acabou fazendo e isso tem muito a ver com o discurso do Putin em relação a, olha, eu deixei avisado desde sempre que essa era a minha zona de influência e eles vêm invadindo, vêm estendendo o seu poder. E aí, só para não me alongar muito, eu colocaria também mais uma coisa. O fato de serem potências nucleares. Isso muda muita coisa, né? Coloca muita coisa em jogo, porque a Rússia não vai permitir, por exemplo, que a OTAN faça ensaios, como fez em 2021, no Mar Negro, né, com mísseis balísticos intercontinentais, ou até mesmo em parceria com a Ucrânia e outros 30 países, assim como os Estados Unidos não permitiria, por exemplo, o ensaio. Dos mísseis em Cuba, né? Foi um exemplo disso aí. Em Cuba, exato, perfeito, com a invasão da Baía dos Porcos, e não permitiria, por exemplo, um ensaio da Rússia hoje com o Canadá, por exemplo, ou com o México. Não autorizaria. Né? Ó, você está gostando? A gente está falando justamente dessa questão de contexto, né, de como é que está esse processo, e a gente vai dar agora um break e a gente retorna já para a gente perceber, por exemplo, qual a influência disso aqui no Brasil. Não é apenas uma questão bélica que a gente está vendo num contexto fora do que a gente vive, mas que tem influências diretas aqui no Brasil em termos de economia, em termos de agricultura, né, em termos políticos, porque também há alinhamentos nesse sentido. A gente volta já para falar sobre isso com você. Não perca, não desliga, fica com a gente. Olá, estamos de volta falando sobre a questão que nós estamos vivenciando ali na área ali entre Rússia e Ucrânia. Falamos nesse primeiro contexto sobre a questão geral, né, a estrutura, a história ao longo desses anos, né, que vem resultando também, que são pontos importantes para fazer uma análise do que a gente vem acompanhando, né, ao longo desses últimos dias, e para isso a gente conta sempre com a orientação, a reflexão importante da professora doutora Maiane Bento, ela que trabalha na área de relações internacionais, né, e faz essa análise e nos orienta aí nesse encadeamento para poder compreender e perceber agora nesse segundo bloco como é que isso impacta para a gente. Nós não somos apenas espectadores, digamos assim, do que está acontecendo, mas temos aí uma grande possibilidade de sermos afetados em diversas áreas dentro do nosso país por causa justamente dessa situação que está acontecendo ali naquela área da Europa, da Ásia, envolvendo esses países, mas também não somente Ucrânia e Rússia, mas envolvendo países da União Europeia, a própria questão dos Estados Unidos e os reflexos também disso na América Latina, e, enfim, o mundo todo, né, sofrendo também com essas questões de tensões, mas também os resultados diretos
dessa guerra, que como a gente sabe, né, sempre numa guerra todos perdem, né? Nunca há vencedores e vencidos efetivamente, né? O saldo é sempre complicado para todos aqueles que acabam sofrendo dessas linhas de influência. Professora Maia, então, trazendo desse contexto, a gente fala na guerra, a questão mesmo militar, né, em tudo aquilo que a gente está vivenciando, com os tanques, com as bombas, com aquela destruição que a gente acaba percebendo em todas as guerras, né? E nessa também não é diferente, mas a guerra psicológica, por exemplo, a guerra do medo, né, que a gente percebe nessa história, né? A guerra cibernética, né? Estamos vivendo tempos aí, né, de redes sociais e do grande capital que acaba fluindo também, né? A saída, por exemplo, da Rússia, daquele conglomerado de trabalhos, né, de transações financeiras, né, de caráter virtual. Então, muita coisa que envolve também um impacto econômico, por exemplo, para o Brasil, já que a Rússia trabalha na relação com o Brasil na questão dos fertilizantes, né? Isso impacta o agronegócio, tem consequências para a agricultura. O governo também tem buscado alternativas para outros países que possam também fornecer. Enfim, um conjunto de situações que nos chegam junto com essa guerra, além de toda a ameaça que a gente tem, que é o grande medo, né? Que é a questão nuclear, que envolve essa situação. Como é que a gente pode analisar isso e, de alguma forma, também ficar precavido de algumas situações e preparado para algumas consequências nesse sentido? Bom, eu acredito que, baseado no que eu venho observando, né, tentando me debruçar, é óbvio que são muitas informações, mas ao mesmo tempo já tem uma análise mais histórica, podemos dizer mais geopolítica, formada em torno, né, dessas grandes potências. E dentro do que foi o processo de escalada, né, dessa tensão até a guerra aberta, que a Rússia chama, né, de uma guerra especial, né, de uma ação especial na Ucrânia, o Ocidente ele vem extensamente, ou quando eu chamo o Ocidente, estou ali colocando a União Europeia e a OTAN organizados, né, buscando frear essa expansão, né, nesse sentido da Rússia. Mas aí tu usaste um termo bem legal, né, que é a ideia da guerra do medo. E eu acho interessante a gente colocar também em pauta que a ideia de que são potências nucleares, essas potências nucleares a gente leva em consideração, né? Lembrando, né, o público que existem hoje como potências nucleares no mundo os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é no caso a China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, mas além dessas potências nucleares, né, que fazem parte desse conselho, que são na verdade os grandes policiais do mundo, né? Também existe né, os indícios aí da existência de armas atômicas na Coreia do Norte, né, no Paquistão e na Índia, tá? Pelo menos. E, claro, as desconfianças em relação ao Irã, né, com todos aqueles embargos em função do desenvolvimento de tecnologia nuclear. Essa existência das armas atômicas é que traz o conflito para uma escalada diferenciada em vários sentidos. Por uma parte, né, não devemos esquecer, por exemplo, que no caso da Síria, também Estados Unidos e Rússia lutaram de lados opostos. Os Estados Unidos em prol, né, da sociedade civil, em certa medida dos rebeldes, e enquanto a Rússia em prol do governo de Bashar al-Assad. Nesse caso, o que se torna tão espantoso para a gente que está aqui na América Latina e para o mundo de modo geral, é que desde a Segunda Guerra Mundial é o primeiro conflito aberto que se tem na Europa, né? Ainda que no leste europeu, é o primeiro conflito aberto que se tem na Europa, e você acaba tendo uma hegemonia dessa visualização, dessa ocidentalização do mundo a partir desses valores ocidentais, europeus, né? E o que gera um impacto, em certa medida, maior, o que né, demanda uma reflexão crítica, né, por parte de todos nós, no sentido de como sérios conflitos que ainda permanecem hoje, né, acabam sendo, em alguma medida, invisibilizados, ou pouco discutidos, ou pouco sentidos a nível internacional. Mas como é que a gente sente isso, no final das contas? Uma guerra nunca é bom, principalmente para os envolvidos, principalmente para a Ucrânia, que está no meio dessa relação conflituosa. Mas acredito que, primeiro, isso marca o acirramento de uma fase que nós já tínhamos ciência que existia desde o início do século XXI, que é a existência de um mundo cada vez multipolar e com uma concorrência maior ao que era a supremacia. O que é essa supremacia estadunidense em vários campos, desde o cultural, o econômico e até o militar. Então, a Rússia vem se apresentando, né, já há algumas décadas como uma potência nuclear, a China também, mas também se apresenta como uma grande potência econômica, e essa tensão e esse acirramento, né, vem se tornando cada vez mais evidente a ponto de eclodir num conflito. E a gente acaba estando no meio dessa linha, no sentido de que a América é uma zona de hegemonia consolidada dos Estados Unidos.
né? Isso nós temos ciência, e apesar de haverem países que contestam isso, como Venezuela, como a própria Cuba, Bolívia, ainda é uma zona central de influência dos Estados Unidos, na qual as potências não fazem aquilo que elas, né, querem fazer, porque os Estados Unidos buscam barganhar, buscam negociar, intervir. Mas em termos econômicos, por exemplo, a gente já vê a influência da China superar, por exemplo, a pauta de exportação do Pará. É significativamente chinesa, né? Nós exportamos principalmente para a China, apesar de importarmos principalmente dos Estados Unidos. Mas o que acontece é que o ponto é que nós temos essa influência estadunidense, né, que acaba sendo uma hegemonia consolidada, o que demonstra que a curto ou médio prazo esse conflito não se estende em termos geopolíticos para a região. Né? Não haverá um confronto direto, até porque o próprio Biden, no último discurso, disse que não vai enviar tropas para a Ucrânia, vai manter, né, afastada, mas manter apenas sanções econômicas. Exato, sanções econômicas e o apoio militar e financeiro à Ucrânia. Mas não tem um impacto direto no sentido geopolítico, mas vai ter um impacto no bolso, porque a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo e de gás natural do mundo, o maior de gás natural do mundo. Isso vai impactar a Europa. A nível mundial, só para a gente termos uma noção, a inflação mundial vai ser em termos de 0,5%. Para o Brasil, a gente já está a 2 dígitos, como foi mencionado ainda há pouco, né? Com certeza a inflação chega a subir a partir dos fertilizantes, que encarecem o preço dos alimentos, e do petróleo e derivativos, que encarecem ainda mais o preço, né, da gasolina e outros itens que a gente já vê o encarecimento ao longo dos últimos anos em função também da pandemia. Esse posicionamento do Brasil até agora, ele é de neutralidade, né? O governo federal ele justifica por questões realmente ligadas à própria questão da Rússia como parceiro comercial do Brasil, a própria questão da Rússia dentro de uma, digamos assim, de uma geopolítica na América Latina, com a questão da Venezuela, né, com Maduro, inclusive declarou apoio à Rússia, né, e tudo mais, já se posicionou. Né, e justifica também na questão da Ucrânia, que também tem relações comerciais, né, e inclusive nessa questão dos refugiados, né, o governo brasileiro também abriu aí a condição de receber ucranianos, né, para o Brasil. Quer dizer, há uma relação que o Brasil consegue manter com Rússia e com Ucrânia. Com o acirramento da situação, o próprio posicionamento da diplomacia ucraniana no Brasil, né, ela já exige que haja uma situação toda. Os países, o Brasil é extra-OTAN, né? Está ali, né, junto com essa situação. Há uma busca do Conselho de Segurança da ONU, inclusive já falaram, não, a Rússia sendo expulsa da ONU, o Brasil ganha cadeira. Né? Mas até que ponto é interessante para a Rússia, ou melhor, para o Brasil também essa questão, porque quando foi definida aquela questão da internacionalização da Amazônia, que foi um desgaste muito grande, né, para o país nesse sentido, a Rússia foi quem se posicionou e disse, não, a soberania é brasileira, né, a Amazônia é brasileira, não faz parte do coisas do mundo. Então, ou seja, a gente percebe que é muito difícil, né, adotar um posicionamento, né, mas também há consequências também dessa neutralidade, né, além das questões aí políticas, né, mas efetivamente, economicamente, o próprio Brasil, dentro desse cenário, né, do contexto que está se afirmando, essa neutralidade, ela não é benéfica, né? É uma situação difícil para o governo brasileiro, por outro lado também é difícil ficar neutro numa situação como essa, caso se acirre essas situações e os avanços, né, em termos de diplomacia e de negociação também não avançam. Né? Como é que a leitura, dentro da perspectiva das relações internacionais, de um posicionamento, digamos assim, mais adequado, né? Não é, claro, não dá nem para condenar, nem para bater palma, né? Mas qual seria um posicionamento mais adequado? O que dá para o Brasil se posicionar efetivamente e dizer, olha, é assim e tudo mais, e a posição do governo brasileiro é essa, sem que haja consequências, né, nefastas, seja econômica, seja geopolítica, né, por tudo isso que a gente tem dentro desse cenário, né, do posicionamento brasileiro em relação a essa guerra? Olha, Leno, quando a gente olha, né, a proporção que esse conflito vem tomando, já são 7 dias de conflito, né? E a gente observa que existem justificativos por parte dos Estados Unidos e da União Europeia e por parte da Rússia e erros de ambos os lados, né? A gente nota que é uma condição difícil para a população brasileira se esclarecer e se posicionar. Com relação a Itamaraty, não acredito que seja mais uma questão opinativa, mas também a noção de que qualquer que seja o posicionamento do Brasil, haverão impactos. Primeiro ponto é esse, né? Haverão impactos, mas o Brasil possui primeiro uma cultura diplomática, né, e uma tradição diplomática de defesa primordial da autodeterminação dos povos, por exemplo. Né? E essa autodeterminação dos povos
esse juridicismo com que o Brasil trata suas questões internacionais, realismo, pragmatismo, cria uma cultura que eu diria que é de uma maior aproximação com as decisões do Conselho de Segurança da ONU, de aproximação com o Ocidente, de modo geral, e com os Estados Unidos. A divergência desse posicionamento da diplomacia brasileira nesse momento, eu não diria diplomacia, diria realmente do Bolsonaro, porque a Comissão Brasileira na ONU, tanto quanto o Itamaraty, tem se posicionado, em certa medida, a favor da finalização do conflito, a favor, em certa medida, da Ucrânia. Né? Acho que esse é o fim do posicionamento, assim, de modo geral. Agora, o presidente tem se dividido em manter um posicionamento mais neutro e existem algumas bases ali dessa ideia. Primeiro, o Brasil faz parte dos BRICS, que não é um acordo de integração, mas é um bloco de apoio econômico que integra Rússia, China e África do Sul. Que, por sinal, China se absteve, por exemplo, né, na última recomendação que teve da resolução da Assembleia Geral da ONU. Esse conflito tem, em certa medida, empurrado a Rússia para uma aproximação, né, com a própria China. Né? Isso é temeroso para o próprio Ocidente. Então, o Brasil faz parte dos BRICS. O Brasil ele tem buscado se aproximar agora, né, pelo que a gente viu, um resquício, né, de atuação internacional do Brasil, que tem sido bem estreita, né, essa atuação internacional do governo Bolsonaro. E também pelas, podemos dizer, desavenças em termos, né, ideológicos entre o próprio governo Biden e o governo Bolsonaro. Eles são democratas, né? Então nessa linha, essa linha tem desavença. Né? Tudo isso dá base para que o governo Bolsonaro ele não consiga desmontar essa diplomacia, mas ao mesmo tempo busque manter-se neutro a ponto de, né, contestar o que foi dito pelo vice-presidente recentemente, né? E aí eu acredito que esses elementos estão na base desse posicionamento do Bolsonaro. Com relação aos custos econômicos, né, dessa posição, o que a gente observa é que os impactos das sanções que estão sendo impostas à Rússia nesse momento, que não são sanções novas, são sanções que vêm desde da Geórgia, elas vêm se agravando, né? São sanções que são implicadas, depois suspendem sanções, e são sanções que muitas vezes buscam bloquear certa atuação do Banco Central da Rússia, mas essas sanções atuais, até então, para alguns analistas, está sendo até leve. Porque o que eles fizeram foi bloquear a atuação da Rússia no SWIFT, que é um sistema de mensagem de transferências bancárias. Mas eles não bloquearam as transações financeiras entre os demais bancos e os outros. Tem pelo menos 5 grandes bancos na Rússia. Né? Atingiu principalmente o Banco Central, mas não atingiu os outros bancos. Os investidores como um todo estão tendo muitos prejuízos. E estão uma reclamação tendo prejuízos, com certeza, sentido, com certeza. Mas a Rússia ela vem trabalhando um sistema de mensagens e transferências bancárias paralelo, assim como a China vem fazendo o mesmo, assim como a Índia vem fazendo também. Então, a inflação, né, já vai para subindo. Na verdade, a moeda, o rublo russo já desvalorizou em 10% só nesses últimos 7 dias e a taxa de juros já aumentou em 20% lá na Rússia, só para poder tentar se adequar diante dessa fuga dos investidores. Isso realmente acontece. Mas essas sanções não são ainda mais densas, mais duras, porque existe também uma dependência da União Europeia com relação ao gás da Rússia. Né? E se a Rússia fecha, por exemplo, esse fornecimento, a União Europeia vai ter que se utilizar do gás, o shale gas, né? O gás xisto dos Estados Unidos, que é muito mais caro. Então, a interdependência ela é patente, ela é evidente nesse processo. E para o Brasil afirmar que ele não tem um posicionamento claro, né? E aí eu não estou dizendo que não, o Ocidente está correto ou a Rússia está correta. O conflito em si é uma demonstração de que traçaram caminhos equivocados, né? Não conseguiram permanecer nesse diálogo. Mas essa posição em cima do muro do Brasil, ela ainda precisa de justificativas mais sólidas para poder se afirmar, né? Até porque o próprio Itamaraty tem buscado equilibrar, né, essa aproximação, né, essa nossa linha de raciocínio em termos de diplomacia que vem sendo modificada agora. Tá. Ok, vamos agora para outro break, mas não saia daí. Continue conosco. A gente vai falar agora, quando eu retornar, sobre os possíveis cenários, né, que pode acontecer. Claro que todos nós jamais queremos o endurecimento desse processo bélico, mas as consequências diretas nessa questão, pelo menos pós esse período, né, em que a gente vai viver as sanções econômicas, né, e como a gente pode trabalhar isso, e também uma leitura, né, a respeito do próprio processo político brasileiro, já que a gente tem eleições ainda esse ano, e como isso pode ser trabalhado de um lado e do outro,
E aí você que nos acompanha, né, se beneficia também de uma boa leitura para você poder também, quem sabe daqui a pouco decidir seu voto por um caminho ou pelo outro, daquilo que você achar melhor como cidadão brasileiro com direito, né, a eleger os seus próximos representantes. Sim, sim. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso último bloco, falando sobre a questão do conflito ali entre Rússia e Ucrânia e falando sobre as questões. Falamos uma leitura no primeiro bloco do contexto histórico, né, de tudo que aconteceu ao longo desses anos e que acaba também trazendo efeitos diretos nesse contexto que a gente está vivenciando, né, ali na área da Europa e Ásia. Mas também fizemos uma leitura desse contexto e os impactos disso aí, né, na nossa situação aqui no Brasil, né? Não só como espectadores desse processo, mas como aqueles que também sofrem as consequências de uma guerra que já está aí avançando, né? Embora tenhamos mesa, embora tenhamos um começo de diálogo nesse processo, mas ainda não temos uma definição de como isso vai se desdobrar. E nesse terceiro bloco, então, a gente escolheu para falar uma perspectiva, um cenário possível ou cenários possíveis desse desdobramento, né? Caso haja um acirramento, que é tudo que nós não queremos, por tudo aquilo que envolve, logicamente pela busca da paz, que é o que nós sempre buscamos, mas percebendo também uma possibilidade de uma diplomacia, mas também a própria questão das sanções econômicas, né? Como a gente falou há pouco, a própria Rússia reclama que há mais de 20 anos as sanções econômicas são uma realidade para o país por causa de questões que envolvem essas situações muitas vezes beligerantes lá na região. Mas tudo isso tem um impacto e tudo isso vem trazer para nós também perspectivas. E também olhar para o próprio cenário político que nós estamos vivenciando já, né, nesse contexto de 2022, com as eleições aí no final do ano e com as decisões que nós temos que tomar. Então a ideia é fazer uma leitura e, logicamente, a gente estar atento para que isso não seja de alguma forma também manipulado para que você acabe tendo uma distorção de uma realidade possível. Professora Maiane Brito, professora doutora em Relações Internacionais, e que nos ajuda a fazer essa leitura extremamente complexa dessa realidade. Qual é o cenário possível, professor? O que a senhora observa com sua experiência, com todo o trabalho de estudo permanente, né? A gente percebe que o trabalho do doutor, do pós-doutor, como pesquisador, efetivamente, né? E de perceber essas diferentes narrativas, hoje no mundo extremamente voltado à questão da comunicação, né? Mas muitas vezes informação distorcida, né? Dependendo dos interesses. Qual é o cenário, os cenários possíveis dessa situação? Bom, Leno, como venho comentando contigo, o exercício de futurologia, ele é complicado, mas às vezes é interessante para que a gente possa, né, olhar um pouquinho para trás para poder pensar o que pode estar por vir, para que a gente possa se preparar. Né? Não é simples fazer isso nesse momento. Existe a máxima, né, que para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada, né? Então, é bem importante que a gente preste atenção, talvez, em como que esses lados vêm se posicionando e tentar observar, no final das contas, a importância de, atualmente, se defender uma saída dessa guerra aberta para um diálogo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Que a gente possa, se existem lados possíveis nesse conflito, que o lado central seja esse lado. Né? Hoje vai ocorrer uma segunda tentativa de negociação entre Putin, né, e o Zelensky, que é o presidente ucraniano, e a gente tem a expectativa de que ocorra uma saída pela via diplomática. Qual é o ponto de inflexão nisso? Né? O que é que dificulta isso? Existe um autor no campo das relações internacionais, não quero encher os nossos telespectadores de teoria, mas que ele menciona, por um lado, né, chamado Mearsheimer, que ele vai mencionar, por um lado, que a Rússia, em certa medida, ela não tem ali naquela região interesses imperialistas de expansão territorial. Certo. O que a Rússia quer é, enquanto um território eurasiano, ou seja, que pega tanto a Europa quanto a Ásia, no maior país do mundo, manter a integridade das suas fronteiras, né, o que em termos paradoxais, né, porque a integridade de países vizinhos tem sido questionada, mas justamente a Geórgia e a Ucrânia, porque são regiões tampões, podemos assim dizer, né, com relação ao Ocidente.
Então ele visa manter aquela região. A Rússia, em certa medida, não teria ali o intuito e nem a condição econômica de manter a Ucrânia sob seu domínio. Buscaria, na verdade, invadir Kiev, demonstrar o seu poderio, né, e desmobilizar o que é toda essa articulação política em prol do Ocidente ali dentro. Então não haveria essa pretensão imperialista e, enquanto que a União Europeia em si trabalha com a ideia da expansão democrática, com a perspectiva de desenvolvimento dentro desses países, tanto que foi rápida a expansão, né, da própria OTAN também para a Polônia, Lituânia, Letônia. Mas a Ucrânia ela vem numa segunda onda de democratização e de uma demanda social por isso, que nos leva a crer que, segundo o Mersheim, aquela deve ser uma área tampão daquela região. É uma área em que, como o Putin mesmo já solicitou no ano passado, quando os Estados Unidos fez treinamento nuclear na Ucrânia, né, em junho do ano passado, solicitou ao Biden que ele fizesse um documento em que ele tomasse o compromisso, né, de não se expandir para a OTAN, para a Ucrânia, não vincular a Ucrânia à OTAN, e o Biden respondeu que, na verdade, ele não poderia fazer esse documento, porque se vincular à OTAN ou não era uma decisão ucraniana. Né? Então, se absteve, né, de entrar, de fato, nesse diálogo, um diálogo que vem sendo rompido entre OTAN e Rússia, principalmente desde 2014, mas cuja União Europeia vem tomando a liderança. Então, eu diria que a União Europeia é um ator importante nesse cenário. Israel vem buscando se posicionar como mediador. Até então não vimos nenhuma aceitação por parte, né, nem do Putin, nem do Zelensky, mas vem se posicionando como possível mediador. E o Mersheim conclui a sua ideia argumentando que seria interessante você ter ali a Ucrânia como uma zona tampão, em que você tivesse fundos para o desenvolvimento econômico, democrático, até porque existe um povo que demanda por isso lá dentro, né? Em que você também proteja os cidadãos que são pró-Rússia, né? Que eles não sejam ameaçados por qualquer incidência de grupos neonazistas que se aproveitam desse nacionalismo ucraniano, né? Para poder, então, criar uma onda ali subversiva dentro do país. O quadro é que existem outros analistas que vão dizer que, na verdade, não. Né? A Rússia, como uma potência eurasiana, a gente vai ler as teorias geopolíticas do Mackinder, sugiro, né, para quem gosta dessa área, já vai dizer que a Rússia é uma potência terrestre. E como potência terrestre, ela tem propensão a buscar uma saída para o mar. E que haveria, sim, um interesse imperialista por parte da Rússia. Acontece que, né, o que a gente observa hoje é um grande esforço dos Estados Unidos de não se inserir no conflito. Né? E a OTAN ela não entrará no conflito desde que um país membro da OTAN seja atingido, né, por parte da Rússia. Então, até aí, observa-se que a posição do Biden é não se inserir no conflito e a União Europeia vem buscando negociação, mas garantir que a Ucrânia faça a única coisa que ela pode fazer, que é não ser derrotada, resistir o máximo que ela puder, né? E aí isso acabaria incorrendo em perdas, o Putin acabaria se tornando enfraquecido, mas até o Putin se enfraquecer, certamente o mundo vai ser significativamente atingido. A gente sai de uma pandemia que gera uma retração da economia global significativa, que gera impactos econômicos e sociais muito grandes no mundo como um todo, mas principalmente nos países em vias de desenvolvimento, América Latina, África, de modo geral, né, dessas regiões. E acredito que os impactos econômicos podem ser base para instabilidades futuras, instabilidades políticas no futuro. Né? Então, eu acredito que o tardar de uma solução diplomática, que é o que se espera, acaba gerando principalmente essa possibilidade, impactos econômicos e no mais, tardar impactos políticos, inclusive. Professor, a senhora consegue ver, por exemplo, para um futuro, uma retração dessa tentativa de trazer a Ucrânia para, por exemplo, a OTAN, ou mesmo para a União Europeia, a tendência realmente de conseguir conviver no contexto, dentro, né, do que ela tem, com as conquistas que se buscam, sem necessariamente aderir a um desses blocos? Só consegue perceber isso aí? Ou a tendência dela realmente é decidir para um dos lados? Ou ela consegue se manter de uma certa forma, né, neutra nesse contexto, mas conseguindo as suas conquistas, aquilo que se busca em termos de democratização? O ideal seria que a Ucrânia tivesse a autonomia, que lhe é por direito, né, garantida a sua soberania, de decidir para qual direção ir. Né? Essa seria a imagem ideal. Quando a gente imagina, no entanto, que isso já
acabou saindo para um conflito armado, onde você agora atinge civis, né, e centros históricos. E o impacto, já tem mais de 180 mil ucranianos migrando para a Europa, né? Então a Ucrânia tem pelo menos mais de 40 a questão milhões dos refugiados de habitantes, é um caso, né? Já vai ser um dentro caso desse contexto que já é um caos. Exato, né? Então assim, é uma situação que seria a que a gente chama de second best choice, que é a segunda melhor escolha, né? Ou seja, que derivaria de uma concertação, de um alcance de um consenso entre Rússia e a União Europeia, principalmente. Até porque temos ciência de que a Rússia ela não vai ceder tão cedo diante desse conflito, não é o que se demonstra. E a União Europeia, e o próprio Mearsheimer diz, para a União Europeia, a Ucrânia até é uma região estratégica, mas a manutenção dela enquanto uma zona tampão também é interessante para a União Europeia. A Ucrânia não é uma região estratégica para os Estados Unidos. É ele que está, em certa medida, se a gente olha a partir da perspectiva do Mearsheimer, se intrometendo em assuntos alheios. Aí a gente pode fazer, né, embora, claro, de forma não tão segura, mas dá para fazer uma análise, então, que justifica alguns pensamentos, que diz o seguinte, que a participação, por exemplo, do Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, nesse contexto, é também para a recuperação política dele depois da situação do Afeganistão. Então, é um posicionamento, né, digamos assim, dos Estados Unidos nesse contexto, de negociar, de impor sanções econômicas, né, é também uma tentativa de recuperar esse prestígio, né, que vem se desgastando ao longo praticamente desse 1 ano e meio, né, que ele está no poder, mas que é necessário um certo protagonismo dos Estados Unidos nesse contexto geopolítico, até para dentro dos Estados Unidos. A gente tem visto também, aí pela imprensa, ondas de protestos dentro dos Estados Unidos por causa dessas situações todas. Então, enfim, justifica essa situação também realmente de pensar por esse lado ou não? Olha, Leno, os Estados Unidos pode ter essa escolha. O Biden, na verdade, ele tem optado por manter sempre o discurso da via diplomática, democrática, né, que rege a lógica mais ocidentalista, né, da Europa. De fato, a postura dele no último discurso foi ser bem claro e direto nesse assunto de Ucrânia e mencionar, olha, não vamos enviar tropas, a OTAN não vai se envolver e, na verdade, os Estados Unidos vai dar auxílio econômico, né, para a manutenção da Ucrânia, porque defendemos a Ucrânia. Então, essa é a postura e com suas pautas depois começou a tratar dos elementos internos. Então, não sei em que medida, de fato, esse conflito traz para os Estados Unidos uma boa imagem nacional. Porque se a gente der uma olhada no que no Ocidente está acontecendo, as manifestações sociais em Berlim, em Bruxelas, na Suíça, são manifestações em prol do encerramento do conflito e que a Europa tome alguma medida em termos de concessão. Então, a opinião pública, na verdade, não necessariamente de concessão, mas ou de ajuda à Ucrânia ou de alcance de um consenso ali, de um diálogo, né? Então, a própria opinião pública da Europa, podemos dizer, dos Estados Unidos em alguma parcela, estão em defesa da finalização desse conflito. Né? E a gente, agora, assim, é impossível que o Biden utilize isso como uma forma, né? Eu acredito que de ganho, né, eleitoral interno, ele vem, de fato, concordo contigo, que ele vem né, caindo a sua popularidade desde essa saída um pouco atabalhoada do Afeganistão. Mas acredito que isso é uma prática possível. O Putin também é capaz de exercer a mesma coisa quando, na década de 90, ele ascende ao poder. Um dos elementos que faz uma recuperação econômica fantástica. Né? Faz ao longo, né, de 2000, mas o primeiro elemento que trouxe confiabilidade do Yeltsin para ele foi justamente o conflito na Chechênia que ele conseguiu administrar. Então é comum, normalmente, você usar esses conflitos internacionais para benefício doméstico, né, na arena internacional. Mas eu acho que no caso do Biden, utilizar esse conflito essa utilização, se for o interesse dele, vai ser um tiro que sai pela culatra. Até porque não tem, realmente, o que você falou, né, não tem uma relação direta com a questão dos Estados Unidos. Né? Exato. Ela é nesse sentido realmente global, né? Ela é nessa perspectiva. Professora Maiane, para a gente encerrar essa nossa conversa toda, eu acho que deu para a gente trazer vários elementos, né? A ideia não é trazer pontos finais na história, mas trazer pontos de reflexão em cima disso. Nós temos um cenário político brasileiro, eleições, né, para esse ano, e a gente sabe que as questões são polarizadas, né, como estão se encaminhando. Né? Às vezes a gente tem que ter esse olhar de desconfiança em termos até do que chega para nós, né, em termos de onde é a fonte que produz aquelas informações. Né? Então, a gente sabe que um contexto desse ele acaba também trazendo essa possibilidade. Qual é o alerta que a senhora traz
para o nosso telespectador, o nosso cidadão eleitor brasileiro, que está olhando isso aí, claro, com certa angústia, mas também para ele também não ser manipulado por um contexto ou pelo outro, né? Já que a posição brasileira, seja de uma forma ou de outra, claro, vai trazer impactos, como você também falou, para a realidade brasileira. Como é que a gente tem que estar atento aí para não ser vítima de uma distorção dos fatos e de uma leitura, digamos assim, enviesada dentro desse contexto? Para a gente encerrar e para trazer a luz para essa turma. Lena, tentando ser bem breve, teve um momento no nosso diálogo em que tu te posicionaste lembrando da invasão em Cuba, né, da Baía dos Porcos, né, demonstrando que dos dois lados existem conflitos, invasão. E é importante alertar o telespectador que ainda que a gente trabalhe com qual é a racionalidade, qual é a psicologia russa por trás do conflito, qual é a racionalidade europeia, a psicologia dos Estados Unidos também por trás do conflito, nenhum desses elementos vai justificar ou querer traduzir que a gente aceite o conflito como uma prática que deva ser comum. Acreditávamos já ter superado isso no século XXI de maneira, né, em relação às grandes potências. É claro que os conflitos em outras regiões, conflitos internos existem, mas infelizmente isso vem acontecendo. Mas a principal alerta que eu faria, então, diante disso, é que nada vai justificar o fator guerra, né, seja na Europa, seja em qualquer outra região do mundo, é o fato de que a mesma Rússia que hoje, né, pode existir pontos em comum, que alertou sobre sua zona de influência, é a Rússia de um Putin, né, que apesar dos seus valores ortodoxos, né, e tudo mais, nacionalistas, também foi um Putin que se utilizou, né, da ideia de um cyberespaço, né, desse espaço digital, para poder disseminar fake news num processo de Brexit no Reino Unido. A mesma Rússia que tem agora, né, uma inquietação em relação à União Europeia, em relação ao caso Navalny, que é um oposicionista, né, o principal oposicionista da Rússia, que foi envenenado recentemente em 2020. Isso, né, em 2021 agora ainda segue preso na Rússia, porque inclusive denunciou certas apropriações públicas por parte do Putin. Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos, que está do outro lado, é o mesmo Estados Unidos do caso Snowden, da NSA, que vigiava o Brasil e tantos outros países. É também os Estados Unidos do caso Assange, né, que mantém em prisão um indivíduo que divulgou informações em relação a práticas, né, não convencionais ou não corretas, por exemplo, no Afeganistão e em outros locais em que os Estados Unidos intervêm. Então, em ambos os lados a gente pode ver paradoxos, a gente pode ver, né, que existem desafios de conduta, né, problemas de conduta na área internacional. E o campo internacional ele é um campo que você não tem um soberano para dizer, olha, esse problema vai ser resolvido agora, vamos pegar os juízes aqui e determinar como é que a coisa vai acontecer. Não existe isso. Né? E diante disso, ciente de que existem erros sendo cometidos por parte do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e por parte da Rússia, senão o conflito não estaria aí posto, né? É que a gente busque se informar, que a gente busque ter uma informação cada vez mais lúcida e que o Brasil, enquanto um país que vem defendendo a autodeterminação dos povos, ele é um país que tem tido o reconhecimento de uma das melhores diplomacias do mundo. Né, e que a gente siga defendendo isso, a autodeterminação dos povos, porque é a mesma coisa que possivelmente reivindicaríamos no caso de um conflito em que nós estivéssemos envolvidos. Ok, muito obrigado, professora Maiane Bento, ela é professora doutora, né, em Relações Internacionais. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Né, eu acho que a gente trouxe vários pontos de reflexão para que a gente possa realmente fazer uma análise mais apurada e até mais rica, né, dentro desse contexto e, logicamente, no posicionamento buscando a paz, que é isso que nós queremos. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Diálogo Aberto e a gente se encontra na próxima semana. Fica com Deus e rezemos pela paz.